Oi, o nosso grupo é o grupo 10, que ele é composto pela Sara, pela Roberta e por mim, a Tassiana. O nosso livro, ele chama O Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil. E o autor é o José Miquel Wisnik. O ano de edição do livro foi em 2008 e foi lançado pela Companhia das Letras. O autor, ele é compositor, escritor, professor e agora ele é aposentado. Eu vou falar um breve resumo. O primeiro capítulo, ele chama Preliminares. O autor, ele fala que quem vive futebol não está interessado em ler sobre ele em geral. E o futebol, ele é um esporte que comporta múltiplos registros e sínteses diversas. E nisso ele contém diversos estilos diferentes, opostos também e gêneros narrativos, a ponto de parecer conter vários jogos dentro de um jogo. O futebol, ele é o esporte mais jogado do mundo. E nisso, as populações dos continentes não somente consomem isso, como se tornou uma relação consumista. E a maioria dos livros de futebol, ele fala de futebol sem falar, de futebol. E o futebol, ele é uma linguagem geral que acontece numa zona limiar entre tempos e culturas que se entremeiam, E o futebol, ele é o único esporte praticado em todos os lugares e por todos, em graus diferentes, mas praticamente através de todos os continentes. E nisso o autor fala que na Europa o futebol ele é uma forma de fuga que se abriu ao proletariado. E no Brasil ele fala que serviu de canal para uma relação autêntica, intra-humana. Ele fala que o futebol lá ele faz as pessoas esquecerem uma dura realidade. E aqui no Brasil é a realidade, O capítulo 2, ele chama A Quadratura do Círculo, a Invenção do Futebol. O futebol, ele pode se tornar o vínculo que atravessa todo tipo de fronteira. E o futebol, ele pode ser objeto simultâneo de paixão e também desafio intelectual. O torcedor, ele tem que ter em mente que o futebol, que o jogo, ele pode tanto ganhar como perder, O jogo, o time que ele torce e tal, pode tanto ganhar como perder. E o torcedor, ele tem que ter em mente isso. O autor, ele cita um cara que chama Vincent Verdun. E pro Vincent Verdun, a Paula, ela se combina, com a história social e econômica do futebol, que para ele o futebol é um índice interno do processo social. E a Inglaterra, ela foi a pioneira, a inventora do futebol e da sua modernização. Os povos indígenas da Guiné, que o autor fala que os ocidentais, eles ensinaram esse povo indígena a jogar futebol, mas que o povo indígena, ele jogava o futebol não como forma de competição, mas ele jogava o futebol como forma de igualdade. E o autor, ele fala que é muito interessante isso,
porque eles não disputavam entre si. Eles buscavam chocar, mas buscavam ter a igualdade, sabe? O equilíbrio. Eles buscavam no jogo o equilíbrio. E o autor fala dos povos astecas, que é povos muito antigo. E ele fala que os astecas cobravam tributos, né? E nisso eles cobravam 16 mil bolas de borracha anualmente das povoações do Golfo. E nisso, esse pessoal do Golfo, eles eram produtores de coma. E para os astecas, isso sugere, né, que eles praticaram uma espécie de choco que continha no cotidiano dos povos, porque eles pediam, né, como tributos bolas de borracha e muitas. Então isso sugere que eles praticavam jogos com bolas. E o autor, ele fala do Soule, que é bem antigo. E o Soule, ele era uma festa popular da Idade Média, caracterizada como uma disputa de bola, uma espécie de vale-tudo. Era uma animada modalidade de disputa. Num caso, é a de atacar conduzindo a bola ao território inimigo a ser conquistado. No outro caso, de resgatar o trunfo reconduzindo para um território de origem. O Soule era meio católico e meio pagão. E o autor, ele fala que na Europa começou a se desenvolver modalidades pré-burguesas e burguesas de representação, com a separação do palco e a plateia. Nisso, nas aldeias praticamente desapareceu as práticas, porque o povo ia para as cidades trabalhar, né? A classe trabalhadora era controlada pela burguesia municipal, inclinada a tirar toda a intemperança e a diversão não civilizada dos trabalhadores. Só depois, em 1860, que a Inglaterra voltou a ter práticas não só de futebol, como também o rugby, mas também corrida de cavalos, o atletismo, o tênis, o remo, a luta livre e o boxe, tendo sua autonomia. Os esportes, eles atiçam, né, o interesse pela vitória e ele prolonga o prazer da disputa, assim se tornando uma nova ética desportiva. E o processo, né, da criação do futebol e o rugby foi uma manobra anti-Soule, porque resultou na assimilação, transformação e ajustamento daquilo que soprou dos jogos populares. E essa modernização fez do futebol um espetáculo. O futebol, ele se joga ao ar livre, sobre a terra e a grama. E isso não é por acaso, porque tem uma relação entre os campos e as cidades. E a Revolução Industrial afetou todos os indivíduos, né? E na Europa, o Soule era normal os jogadores carregarem punhais para causar ferimentos nas outras pessoas que estavam jogando. E com isso acontecia mortes, ferimentos muito graves. Então, agora, né, o esporte moderno acontece, sim, contatos físicos e choques físicos, mas a finalidade agora do futebol é a realização de gols.
E em 1881 teve a implantação da arbitragem, né? E em 1888, com a presença de um juiz. E a segunda parte e a terceira parte do livro. O primeiro capítulo do livro chama O Futebol Não Tem Lógica. E o autor tenta explicar todo o futebol dividido em 4 lógicas. A primeira lógica seria a lógica do terceiro excluído, que tudo no futebol não existe uma terceira coisa, né? Ou é algo ou não é. Então, por exemplo, ou é gol ou não é. Não existe talvez um gol. E mesmo que exista essa possibilidade, o gol vai ser revisado pelo VAR ou pelo juiz, e aí vai chegar um veredito e vai dizer se é gol ou não é. A segunda lógica é a lógica transcendental, que o juiz ele está dentro e acima dos acontecimentos do jogo, né? Porque o que realmente interessa é o jogo. A terceira lógica seria a lógica da dialética, que tem mais ou menos o mesmo conceito da filosofia mesmo, o significado, que seriam argumentos contrários no objetivo de chegar a um veredito. Tipo, esses argumentos contrários seriam tipo entre os jogadores ou entre o jogador e o juiz, que são as discussões que acontecem dentro do jogo. E a última seria a lógica da diferença, que pode ser tanto positivo quanto negativo, porque ao mesmo tempo podendo ser positivo, como por exemplo, no último instante do jogo, o jogador conseguir fazer um chute, uma curva inexplicável e conseguir fazer um gol, ao mesmo tempo sendo negativo, que na hora do último pênalti do time, o jogador acertar um travessão. No segundo capítulo, o título é A Otimização do Rendimento. Nesse capítulo, o autor cita Cláudio Coutinho, que a partir dos anos 70 ele introduziu a preparação física no futebol. Porque antes dos anos 70, o futebol ele não tinha essa visão de profissional. Então, era um futebol amador. Então, não tinha treinamento de ataque, treinamento de defesa. E o autor diz que a otimização seria a aplicação máxima da força física direcionada. O terceiro capítulo se chama O Técnico. E aqui o autor diz o grande destaque que o técnico conquistou através dos anos. Que antes o técnico ele era visto como alguém apagado, discreto, que a torcida nem percebia. E o que era importante mesmo era o jogo. Hoje em dia o técnico tem como papel fazer uma leitura crítica em tempo real do jogo e intervir. Ele tem um papel tão grande de destaque que o autor até cita em outras derrotas que o Brasil teve na Copa, a culpa da perda do jogo caiu sobre o técnico, que antes a gente nem via isso. A culpa geralmente era dos jogadores, né? Mas a partir do momento que o futebol ganhou essa visão mais profissional, além da preparação física e dos treinos, também veio essa ideia de planejamento das jogadas. Então, foi por isso que o técnico ganhou tanto destaque no futebol de hoje. O quarto capítulo se chama A Diferença. E aqui o autor ele volta de novo na lógica da diferença para falar um pouquinho mais que além daqueles outros conceitos, também existe o acaso ativo, que seriam os dribles durante o jogo e que não só depende de tudo aquilo, mas também como a força bruta, o psicológico, centímetros e segundos são cruciais no resultado de um jogo. No quinto capítulo, com o título de Maturidade Viril, o autor ele relaciona muito a lógica da diferença com a lógica da dialética, né? Lembrando que a lógica da diferença seria o acaso no jogo e da dialética de ideias contrárias, né? Mas não entre os jogadores e o juiz, mas sim entre os brasileiros. Que quando o nosso time perde, a gente sempre fala, né? Nossa, foi sorte, foi acaso. E quando o nosso time vence, a gente fala que foi força, foi técnica e muito treinamento. No capítulo, o autor tenta relacionar o goleiro com a figura da mulher, né? Que o gol seria como o órgão feminino e o
goleiro estaria protegendo a virgindade que não deveria ser profanada. O autor também diz que os goleiros, quando o time perdia, a culpa caía também sobre os goleiros e eles eram vistos como bode expiatório. E aí ele relaciona isso, esse peso da perda do time cair sobre o goleiro, com o fato com o mesmo peso de mães solteiras ou de virgens defloradas. Hoje ele é visto como uma mulher liberta do tabu. O próximo capítulo tem o título de O Rugby, o Futebol e o Soccer. O futebol e o rugby têm a mesma origem, que os dois foram criados na Inglaterra, só que, tipo assim, o rugby, ele é a base do futebol americano. Eles pegaram o rugby e modificaram algumas regras e transformou no futebol americano. Mas a grande diferença mesmo é que no rugby eles não usam proteção e no futebol americano eles usam proteção. E aqui também o autor fala que, diferente do futebol que a gente joga aqui no Brasil, o rugby e o futebol americano, ele não tem... a lógica da diferença da dialética não funciona, porque não existe movimento contrário nesse jogo. Porque, tipo, no futebol americano, um time só ataca e o outro time só defende. Não é o mesmo caso do futebol aqui do Brasil, que os times atacam e defendem ao mesmo tempo. Outra diferença também entre o futebol que a gente joga e o futebol americano, que o grande astro na hora de fazer um gol no futebol americano não é a bola, e sim o corredor. Então, a bola tem significados diferentes. Mesmo o futebol americano sendo o queridinho da América, o nosso futebol que a gente joga aqui, dos times femininos, lá na América, elas conseguiram um grande destaque pelo fato de não ter essa masculinidade viril do beisebol e do futebol americano. Elas conseguiram dominar esse espaço que sobrou para elas. Nesse capítulo, com o título de Donos da Bola e do Campo, o autor tenta relacionar que os ricos, pelo fato deles serem os donos do campo e os donos da bola, assim que eles recebem a bola, eles já tocavam a bola, já passavam para o jogador. E os pobres, pelo fato de quase eles não terem bola para jogar. E outra diferença também entre o futebol que a gente joga e o futebol americano, que o grande astro na hora de fazer um gol no futebol americano não é a bola, e sim o corredor. Então, a bola tem significados diferentes. Mesmo o futebol americano sendo o queridinho da América, o nosso futebol que a gente joga aqui, dos times femininos, lá na América, elas conseguiram um grande destaque pelo fato de não ter essa masculinidade viril do beisebol e do futebol americano. Elas conseguiram dominar esse espaço que sobrou para elas. Nesse capítulo, com o título de Donos da Bola e do Campo, o autor tenta relacionar que os ricos, pelo fato deles serem os donos do campo e os donos da bola, assim que eles recebem a bola, eles já tocavam a bola, já passavam para o jogador. E os pobres, pelo fato de quase eles não terem bola para jogar e serem poucas as oportunidades que eles tinham de jogar, quando eles recebiam a bola, eles tinham meio que um ciúme e aproveitavam ao máximo para fazer dribles e jogadas diferentes. E também o autor diz aqui que a gente, os brasileiros, tem esse jeitinho de jogar, que seria esse jeito de fazer dribles, de brincar com a bola. E também ele fala aqui que de um novo estilo de jogo que surgiu, que é que os jogadores sabotam uns aos outros, né? Que eles cometem faltas para tentar tirar os jogadores do campo, com empurrões, pisões, que esse é uma nova tendência que o futebol começou a seguir. O próximo capítulo é o último da segunda parte do livro e chama Berlim.
Em 2006 aconteceu uma exposição muito importante lá, no momento que estava acontecendo a Copa lá em Berlim, que foi uma exposição que contava a história da bola. Isso foi muito importante porque a cidade ela tinha um papel muito importante em acontecimentos históricos que aconteceram, e isso trouxe um grande destaque para o futebol na época. E como nessa época também eles começaram a relacionar jogadores, né, as marcas, patrocínio, por causa do grande destaque das estrelas, né, como Pelé, Garrincha, Maradona. Foi aí que surgiu essa ideia de relacionar os jogadores com publicidade. Aqui já começa a terceira parte do livro, e o primeiro título é Capoeira em Plasto. O autor aqui ele fala sobre um pouco do comportamento do brasileiro, e ele cita Machado de Assis. Ele diz que nós somos uma sociedade imatura. Ele cita um dos personagens do livro Brás Cubas, que é o Quincas Borda, que ele tem uma filosofia que ele sempre diz que ao vencedor as batatas. Que isso quer dizer o quê? Que para alguém se dar bem na vida, alguém vai ter que perder. Então ele diz que a gente, os brasileiros, tem muito essa visão. Machado também fala que a origem do futebol foi na Inglaterra. Então quem trouxe o futebol aqui para o Brasil foram os filhos da elite que foram estudar fora e trouxeram o esporte para cá. Mas quem realmente popularizou o esporte foram os caboclos e os capoeiristas. Então, pelo fato de o esporte ter vindo de fora, era visto como algo civilizador. E o pessoal da elite não queria relacionar a imagem do esporte com os caboclos e os capoeiristas. O próximo capítulo, com o título de A Prova dos Nove. Nesse capítulo, fala um pouco sobre o fato do brasileiro, o momento que ele mais se identifica como nação é durante a Copa. Pelo fato da gente não ter movimentos históricos marcantes, onde surgiu o nacionalismo, né? O brasileiro se apegou muito ao futebol como sua identidade de nação. E pelo fato do Brasil, do futebol, fazer grande parte da nossa cultura e ter a sua popularização através dos caboclos e dos capoeiristas, ele carrega um pouco desse estigma da mestiçagem, da malandragem. Então isso faz com que outros países tenham essa visão da gente, relaciona o futebol ao brasileiro e logo a essa visão. Nesse capítulo, 1908, a Epifania, relacionando um pouco o que eu falei no outro capítulo sobre a malandragem e o jeitinho do brasileiro jogar, o autor cita Leônidas, que foi quem inventou o gol de bicicleta. Nesse capítulo também ele fala que não havia negros nos clubes e que a gente começa a ver pela primeira vez os negros, mas não de forma, vamos falar assim, completa, porque eles tinham que passar pó de arroz para disfarçar a pele e esticar o cabelo. Nessa mesma época, é a primeira vez que a gente vê o Brasil como um clube uniforme e participando da Copa, porque antes disso havia um grande debate entre tornar o futebol profissional ou continuar nessa vertente do amador. E também uma disputa entre os clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, que não entravam em acordo. Aí, nesse ano, eles entram em acordo e vão para a Copa. E pela primeira vez, o jogo ia ser transmitido ao vivo, tanto na rádio quanto na televisão. Nesse capítulo, com o nome de O Futebol Mulato, o autor ele relaciona a mestiçagem à violência. E que quando os jogadores negros ganharam a Copa, o pessoal esqueceu totalmente essas questões raciais. O último capítulo do livro, com o título de Dupla Cena, fala sobre os dois momentos que o futebol teve, né, logo no início, que foi a fase da elite, que foi quando o futebol chegou aqui,
e logo depois, com a popularização do futebol, a segunda fase, que até hoje não terminou, né? Que é o que a gente vive hoje. Oi pessoal, meu nome é Roberta e eu vou dar continuidade à terceira parte do livro, A Eclipse do Futebol Brasileiro. Este trecho discute o futebol e suas inúmeras polêmicas no Brasil, lugar em que aparece horas como remédio universal de um país amadurecido, outrora como veneno das idiosincrasias do mesmo, que o torna o veneno dessa nação ainda imatura. O futebol desenvolvido no Brasil, em meu movimento inicial de etilismo, em que os pobres e negros não podem jogar e sequer acompanhá-los dos clubes, acaba por gerar uma discussão entre vários autores durante o processo de democratização racial, que ele passa a desenvolver a partir da década de 1920, por mais que isso ainda não seja real até hoje nas funções de poder do esporte, cartolas, técnicos e até repórteres. Havia discussões tanto pelo fato de ser um esporte estrangeiro, quanto de quem acreditava que ele poderia significar a volta da pureza de um país sem a participação de outras classes sociais. Wilhelm Flusser, autor que passou um bom tempo no Brasil, também escreveu sobre o futebol aplicado no Brasil, apontando estatisticamente nele a possibilidade de um novo tipo de homem que não mais seria voltado ao trabalho, mas que o veria como uma forma de lazer, o homo ludens. Anomalia que não deixa de ser cerne o pensamento de Flusser sobre a alienação brasileira. Trabalho alienado de um avesso do avesso, que lhe dá um estatuto problemático mais afirmativo, de tão funda e sem lastro histórico. A alienação brasileira converte a realidade em jogo e encarna possibilidades de autêntica libertação. Neste trecho, o Snick faz uma interessante análise sobre o percurso do futebol no Brasil, de amador às participações em Copas do Mundo até 2006, destrinchando as mudanças do público que ficam na dúvida entre a derrota histórica universal, que é o caso histórico e eterno do Macaranazo, em 1950. A glória triunfal de ser o melhor com necessidade de se provar isso sempre, que foi entre as Copas de 1958, 1962 e especialmente em 1970, o veneno e o remédio entrelaçados o tempo inteiro. Não é à toa que, visto pelo prisma do futebol, o país se realiza extraordinariamente, enquanto não se realiza nunca. Isso foi dito na página 244. As descrições sobre a Domingada de 1938, o esplendoroso caso de 1950, tendo como análise psicolizante as Douradas de Madrid, da goleada da véspera sobre a Espanha, e algo bem interessante, a antítese dos dois maiores gênios que pisaram no solo, Garrincha e Pelé. Dentre outras diferenciações, o Snick apresenta que ele quis dizer que é o Garrincha, é um trabalhador amador que viveu voltado para a origem, o mato e a pelada, de onde parece nunca ter saído. Outro, que é o Pelé, é o profissional precoce, que passou já metade da sua adolescente dentro de um clube de futebol. Outra diferenciação importante que segue as mudanças do futebol é o destaque que o treinador passa a ter, especialmente a partir da polêmica trajetória do comunista João Saldanha, como comandante da seleção brasileira em 1969, até as vésperas do Mundial, em plena ditadura militar. Para Saldanha, as feras tinham que jogar e mesmo o contragosto de Zagallo, jogaram muito bem juntas em 1970. Pelé e Tostão jogavam na mesma posição, mas o último se sacrificou pelo time. Rivelino e Gerson idem. Piazza saiu do meio para a defesa para abrir espaço para Clodoaldo. E poucas vezes depois se viu um time assim. Nunca mais, eu acho que nunca mais veremos, A partir de 1970, passa-se literalmente a se ver o futebol que, com grande ajuda dos cartolas, João Havelange, globaliza-se e mercantiliza de uma maneira impressionante, superando qualquer tentativa yankee de se criar um espetáculo científico e medido, no lugar da imprevisibilidade futebolística. Partindo para o intermezzo até 1994, com o time de 1982 chegando ao auge da performance,
técnica e de autoconsciência sobre o futebol, que com a derrota fez o Brasil interceder em seu estilo de jogo. A década de 1990 tem como figura simbólica Ronaldo Nazário, um dos primeiros a sair ainda menor de idade para jogar fora do país e o primeiro dentro do projeto da Nike de se mundializar após fracassadas tentativas no basquete. Do auge à queda colossal em pouco tempo, com direito às graves lesões pós-1998. Da Copa que deveria ter sido o grande jogador à redenção monumental em 2002 sob comando paternalismo do bravo Felipão. Romário, representando o elo da discórdia, do malandro, macunaína ou garrincha, em tempos de profissionalização e sendo protagonista, mesmo que indireto, em 3 convocações para mundiais. Ronaldinho Gaúcho também é destacado, mas é Rivaldo que merece uma grandiosa importância ao ser lembrado como um dos maiores jogadores do mundo, também em 2 Copas do Mundo, em 1998 e 2002, e pouco reconhecido. Fora do campo, Rivaldo não ostenta riqueza, não exibe intimidade, não irradia poder, não se comporta como um astro pop, nem se converte a um cosmopolitismo emprestado. O Sneak encerra o livro na 4ª parte do livro, que é Bola ao Alto, interpretações do Brasil, que partem do futebol, mas vão além dele. Este esporte que, apesar de ser exposto de todas as formas, as manobras da publicidade capitalista e ainda assim o lugar onde se encontra, que é algo que falta ao cotidiano capitalista. Um código simbólico, reconhecível, capaz de expressar e atravessar as diferenças culturais e postulação e a superação da concorrência na forma de um jogo-rito, a quadratura do círculo, mesmo no limite da sua inviabilização, que ele diz isso na página 429. José Miguel Sneak defende em Veneno Remédio o futebol e o Brasil, a necessidade de não se questionar a relevância do futebol, em detrimento de fatos importantes, mas que as pessoas sejam capazes de compreender o sentido dessa importância para o país, o que ele tenta fazer nessas mais de 400 páginas, É um livro essencial para quem gosta e quem estuda futebol, além de contar com inúmeras referências, apesar delas não estarem reunidas ao final. É uma análise aprofundada e consiste sobre esse nosso veneno remédio. Agora eu vou dar continuidade o que a Roberta estava falando. Tá a página 380 até as 431. O Ronaldinho, Gaúcho, na Copa de 2002, foi um sucesso, E depois, em 2004 a 2006, ele foi uma sensação mundial nas temporadas. E o Ronaldo Gaúcho, ele foi eleito o número 1 mundial em 2004 e 2005. O autor, ele fala de algumas cenas de jogo e toda a forma teatral e bela que para ele é o futebol. Para o Tostão, que o autor fala, ele considera que o Ronaldinho e o Kaká erraram em ser excessivamente disciplinados e bem comportados, e por fazerem tudo certo. O autor fala que o Tostão, fala isso, e o autor ele cita esse cara. E no futebol, o autor fala, que contém acidentes de jogo como escorregões, passes errados, gols perdidos, gols salvadores no último minuto, e que o futebol vem antes e depois das artes. A violência e a beleza, o autor fala que fazem parte do jogo. E o futebol hoje em dia acontece de forma indeterminada e oscilante entre os extremos. E muitos jogadores brasileiros, eles povoam o futebol no mundo. E o capítulo 4, ele fala a bola ao alto, interpretações do Brasil, O autor, ele amplia o foco das suas análises e ele confronta, pensamentos de 3 sociólogos.
E aí ele se vê numa sociedade com a capacidade inventiva e com prontidão para improvisações, mas que só são capazes de mobilizá-la em atividades que lhe sejam voluntárias, proporcionando o prazer e o gozo. O futebol, ele seria como se fosse uma fuga da realidade. E o livro, né, o autor fala que o veneno remédio, ele é para a sociedade brasileira como um antídoto, mas também como um mal. E o futebol, ele é como uma linguagem não verbal, onde nossas fraquezas mais profundas se manifestam. E o livro, ele traz muitas contribuições com relação ao futebol. E o autor, ele toma o futebol como algo próprio dos seres humanos. E o futebol, ele integra, né, a identidade nacional. Então, gente, essa foi nossa apresentação, né, sobre o livro. A gente fez um breve resumo, né, e é isso. Espero que vocês tenham gostado e obrigada.